Queridos irmãos, encarnados, desencarnados, nossos companheiros desta hora, aqui estamos para trazer a nossa reflexão do dia de hoje, pedindo a Jesus que ampare a todas as famílias, a todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, todas as pessoas que estão nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Vamos aproveitar o momento para pedir a Jesus por todos nós, que ampare as nossas almas, fortaleça a nossa vida, ilumine o nosso coração e traga para cada um de nós todo o bem que estamos precisando para caminhar adiante. Que Jesus ampare a todos nós, que possamos estar em paz, com nosso coração fortificado no bem, buscando a esperança, buscando a força, buscando a coragem para superar todas as dificuldades que nós encontramos pelo caminho. Pedimos a Jesus, Senhor, tende misericórdia de nós. E antes de começar a nossa conversa da tarde de hoje, nós queremos orar um Pai Nosso, pedindo pela humanidade inteira que todas as criaturas da terra possam receber no seu coração, principalmente as que estão aflitas, doentes, sofrendo, que a misericórdia divina possa ampará-los a cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus ampare a cada criatura na terra, que todos possam ter ânimo no seu coração, força e coragem, determinação, sentimentos de amor. Que esta vibração deste momento possa alcançar seu lar, sua família, o seu coração e possa lhe trazer muita paz, muito esclarecimento na sua mente, muita tranquilidade, muita serenidade, muito amor. Queridos irmãos, agradecemos a presença de vocês e pedimos ao mais alto que abençoe a todos e que nós possamos aqui passar esses minutos numa harmonia de paz e que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos possam ajudar a todos aqueles que estão necessitando. Que Jesus ampare a todos nós. Nós trouxemos para a tarde de hoje um texto de Emmanuel e um texto de Victor Hugo. O texto de Emmanuel está no livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o texto de Victor Hugo está Sob a Proteção de Deus, um livro de Divaldo Pereira Franco. Nós trouxemos esses dois momentos, esses dois livros, para a gente refletir sobre a purificação íntima de cada um de nós e a renovação social. Como é que vai acontecer isso? Para que aconteça uma melhora na sociedade, há necessidade das pessoas, cada um, se esforçar o máximo possível para se melhorar. É preciso que todos nós vamos construindo dentro de nós o melhor possível, para que nós todos possamos juntos chegar a este momento que todos nós estamos sabendo que vamos chegar, que é o momento onde a Terra será o planeta de regeneração. Mas para isso é preciso que cada um de nós faça o nosso esforço. Então nós estamos todos empenhados em nos melhorarmos. Mas muitos de nós estamos numa condição muito difícil, porque nós não nos damos conta do qual é o nosso significado aqui na Terra, qual é a importância de nós estarmos aqui. E por isso nós nos perdemos no caminho, nós ficamos alheios
É como se fôssemos sonâmbulos. Estamos andando no mundo, fazendo muitas coisas, mas não estamos preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com a questão material, porque nos esquecemos de que nós somos corpo e espírito. E é o espírito que habita no corpo, e é para o espírito, para nós, que nós precisamos trabalhar. Então, enquanto nós ficarmos nessa ilusão de que nós precisamos ter coisas materiais, simplesmente coisas materiais, não nos cuidarmos da nossa parte espiritual, nós vamos ter muitas dificuldades, porque cada um de nós, pensando dessa forma material, estamos nos afastando de nós mesmos. E nossas vidas, com certeza, será mais difícil do que está sendo até agora. Então vamos parar para refletir, para que nós possamos construir em nós esta força do amor, para podermos superar as nossas dificuldades e cumprir estes desígnios de Deus, que Deus nos criou, simples e sem conhecimento, para que nós alcançássemos a perfeição. Mas para alcançarmos a perfeição, é preciso que nós possamos, cada um de nós, fazer esse esforço. O esforço é individual. O nosso esforço individual vai nos ajudar na questão coletiva, porque à medida que nós vamos fazendo o bem, o nosso círculo onde nós estamos todos fazendo o bem, esse círculo se junta com o outro e assim vai, e a sociedade inteira vai construir para o bem, mas parte de cada um de nós. Então nós vamos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, sem a preocupação de olhar o que o outro está fazendo e começar a criticar o outro. Nós não vamos criticar quem não está fazendo correto, mas nós vamos nos esforçar para não fazer o que eles estão fazendo e fazer todo o bem que for possível em direção realmente às coisas que nos vão levar à perfeição. Então, nós pegamos essa página, não é, de Emmanuel, que vai falar sobre a purificação íntima. Diz ele pega um texto de Tiago, do capítulo 4, do versículo 8, e vai dizer o seguinte: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que ele está dizendo com isso aí? Alimpai as mãos. O que é que significa alimpai as mãos? Então, na Bíblia, alimpai as mãos quer dizer limpar as mãos, equivalia naquela época a apresentar uma vida limpa diante de Deus. As vossas próprias mãos se encheram. Essa fala está em Isaías, que diz assim: as vossas próprias mãos se encheram de derramamento de sangue. Lavai-vos, limpai-vos, removei a ruindade das vossas mãos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, quando ele fala de limpar as mãos, é tirar das mãos do seu movimento aquilo que causa transtorno, aquilo que está fazendo mal à sociedade, está fazendo mal a você. Então, no tempo dos judeus, no tempo de Jesus, a prática de lavar as mãos antes de comer era quase uma obrigação, ou seja, purificar-se antes para alimentar-se. Alimentar-se do bem, alimentar-se daquilo que vai ser bom para a pessoa. Então ele está falando, limpai as mãos, ou seja, afastai do mal, afastai da maledicência, afastai daquilo que não serve, que desconstrói, e vamos construir o bem, vamos trazer para o nosso coração o bem. E os pecadores, o que significam os pecadores? Pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Então, segundo João, no capítulo 3, no versículo 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Aí ele vai reforçar, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois cada um é tentado, quando atraído e engodado pelo próprio desejo. Ou seja, aí a partir do que ele pensa, do que ele faz,
ele está fazendo o quê? Dentro da lei ou fora da lei? E todos esses elementos, eles estão aonde? Na consciência. Porque você faz aquilo, você está fazendo aquilo de acordo com o seu desejo, daquilo que você está sendo atraído. Então, é a sua consciência que você está burlando, porque toda a lei de Deus está na nossa consciência. E isso está colocado muito bem nas questões do Livro dos Espíritos, a questão número 621, que ela vai dizer: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta será: na consciência. E do capítulo 600, das questões 621 às questões 624, elas estão se referindo sobre essa questão da consciência do homem. Então, todos nós temos consciência daquilo que é correto e daquilo que não é. Mas nós burlamos a consciência, então, ou seja, nós praticamos pecado, ou seja, nós não praticamos de acordo com a lei de Deus. Então, nesta hora, nós precisamos refletir como é que nós estamos usando a nossa vida, como é que nós estamos nos colocando no mundo, como é que nós estamos fazendo as coisas. Nós precisamos pensar sobre isso. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho, somente ele sabe. Então vejamos, nós fazemos aquilo que estamos sentindo e pensando, ou nós estamos fazendo coisas para os outros verem que nós não estamos nem de acordo com aquilo que estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo? Então é isso que Emmanuel começa a nos mostrar nesse texto dele que nós estamos trabalhando. E ali no nosso texto anterior falou do ânimo também, que não tinha falado, mas quero reforçar aqui a questão do ânimo. O que ele está falando desse ânimo que ele vai falar? Ele vai falar duplo ânimo. O que significa duplo ânimo? Esse duplo ânimo que ele está falando de quando a pessoa é indecisa. Ele não sabe se ele acredita em Deus ou se ele não acredita. Ou às vezes ele acredita e logo daqui a pouco ele diz que ele não acredita. Então ele está nesse duplo sentimento. E esse duplo sentimento é que vai fazer com que ele fique mais ou menos, aquilo que a gente diz, né? Mais ou menos, não sabe se está para cá ou se está para lá. Ele acredita em Deus até o momento que ele é beneficiado com as coisas que ele pensa e que ele quer. Mas na hora que há um problema qualquer contrário àquilo que ele está desejando, ele já não mais acredita em Deus, porque Deus abandonou ele nem sabe se Deus existe, se não existe e tal. Então fica naquela confusão. Então isso é esse duplo ânimo. E nós precisamos ter nosso pensamento voltado para o objetivo principal. Qual é o nosso objetivo principal? É trabalhar em direção a Deus, entrar no caminho que nos leva a Deus. E como que esse caminho vai nos levar a Deus? De que forma nós vamos seguir o caminho do Evangelho, o Evangelho de Jesus? Porque Deus mandou que Jesus viesse à Terra para poder nos resgatar, ou seja, trazer-nos para perto da luz, do conhecimento, do saber, e podermos fazer a nossa parte. Porque se nós não tivéssemos o conhecimento que temos, não estaríamos fazendo o que estamos fazendo. Assim como a ciência avança, assim como a filosofia avança, assim como todas as coisas avançam, o homem também avança através do estudo, do trabalho, da consciência clara, limpa, cristalina. Então, nós precisamos ter esta atenção. Quando nós falamos ali em duplo ânimo, que a Bíblia vai nos dizer, é o fato da pessoa agir como espiritual e como carnal. Pessoas com dois pensamentos, não sabe se crê em Deus ou se ele segue a palavra de Deus ou se não. E o dicionário diz que são pessoas que horas são firmes e outras horas são desanimadas.
Uma hora ela se esmorece, outra hora ela permanece firme naquele propósito de amar a Deus ou não. Tudo isso está relacionado. Então, por isso é que João diz: purificai os corações. Porque, em face do que aquilo que tem no coração, vai para o seu sentimento e vai para a sua palavra. E aí você consegue se fortalecer quando o coração está firme, quando o coração está bem e quando nós podemos colocar dentro de nós essa mensagem do Cristo na nossa estrutura. Então, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores. Guardam aí os seus fundamentos. Então, nós estamos colocando para fora aquilo que temos dentro de nós. E aí ele diz, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Então, todos nós precisamos fazer esse esforço. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação da verdade religiosa, operar adesão verbal à ideologia edificante. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Nesta hora, tudo se torna mais difícil. Então, melhorarmos, purificarmos, colocarmos numa situação boa é necessário, é preciso. Às vezes nos damos conta disso, mas fazer esse esforço para sermos realmente melhor, ou seja, melhores, é que está a dificuldade. Então é nesse ponto que nós vamos, quando começamos a refletir, aqueles pontos de mais dificuldades, temos que empenharmos mais para que possamos nos livrar daquela situação e nos aperfeiçoar e nos fortalecer numa situação melhor, num patamar melhor. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, se afastassem do mal, retificasse as atividades do plano exterior, renovasse suas ações ao olhar de todos, apelando para o que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevastável de seus pensamentos. Então vejamos, nós vamos observar como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos nos colocando e o que é que nós estamos realmente fazendo com os nossos sentimentos mais íntimos, para que nós não vamos fazer coisas que nós realmente não queremos ou não estamos pensando daquela forma, só para se exibir, para aparecer. Não, vamos ser autênticos, fazendo o melhor possível para nós e para aqueles que estão conosco, que estão vendo as nossas atitudes. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. E aqui ele vai nos dizer que o trabalho é no corpo e no espírito. Somos nós que precisamos trabalhar o nosso corpo e o nós espírito. Porque o que acontece? A gente fica sempre na parte material, dando toda a atenção à parte material e esquecendo-se da nossa parte espiritual, que é que nos sustenta. Porque é o espírito que sustenta o corpo. Tanto que quando o corpo não resiste mais, o que faz o espírito? Ele abandona o corpo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas precisamos cuidar de nós, espírito, para que nós possamos nos manter na nossa casa bem organizada, com bastante força, com bastante coragem, com bastante disposição, e fazer o nosso trabalho de acordo com a vontade de Deus,
através do Evangelho de Jesus, que veio nos ensinar, nos fortalecer, veio nos salvar com as palavras que ele nos trouxe. Então, aqui, cada um de nós vai fazer esse esforço, vai trabalhar no sentido de melhorarmos enquanto parte física, mas principalmente cuidar da nossa parte espiritual, nos alimentar com as atitudes boas, com os sentimentos bons, para o nosso crescimento, o nosso fortalecimento espiritual, que tanto nós estamos necessitando para a nossa evolução e para a nossa elevação no patamares melhores. Então, nós precisamos fazer esse esforço. E aí nós vamos, então, lembrar adiante dessa fala de Victor Hugo, quando ele vai nos dizer: o conhecimento do espiritismo de forma racional, quando aplicado ao cotidiano do indivíduo, transforma-se visceralmente, por ensejar-lhe uma visão filosófica de profundidade sobre a vida. A doutrina espírita, ela vai nos ajudar a compreender o mundo. A partir do momento que a gente passa a se integrar no estudo da doutrina espírita, nós passamos a conhecer e saber que a vida não é apenas material e que nós estamos aqui na Terra passando por dificuldades, sim, mas que tudo isso vai ficar para trás e nós vamos seguir adiante. Então, nós temos que ter esse conhecimento, esse saber. Então, a vida para nós que estamos estudando e aprendendo com a doutrina espírita, por isso nós temos que a doutrina espírita é consoladora, porque ela vai nos mostrar para nós o que é que realmente está acontecendo, para onde a gente vai, o que está havendo. Nós conseguimos compreender isso. A partir do momento que você compreende isso, você se tranquiliza, se põe nas mãos de Deus e vá cumprir a sua tarefa de acordo com as possibilidades que tem no momento. Não vamos nos desesperar. A situação é difícil? É, todo mundo sabe que é. Mas o que é que vai ser feito para não ser difícil assim? Trabalhar intimamente, fortalecer-se no bem e caminhar. Caminhar com coragem, estar diante do Senhor. Temos que ter essa fé, temos que ter essa esperança e temos que ter essa convicção. Não podemos ficar lamentando, chorando, desanimando, porque quando você desanima, o que acontece? Piora as situações. Lembre-se de alguém que chega e diz: eu tenho um problema assim, 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 assim. E fica o tempo todo falando naquele problema. O que acontece mais? Vários problemas vão acontecendo, porque quando vem um problema já vem um monte atrás. Então, o que se faz? Primeira coisa, se acalmar, se asserenar, orar, pedir a Deus força e raciocinar sobre o que é possível fazer. Se chegarmos a uma conclusão que não tem nada, não se pode fazer nada, aí é aquela fala popular que diz: o que não tem remédio, remediado está. Vamos em frente. Essa é a postura daquele que para pensar. Porque se não tem, como é que vai fazer? Já tem remédio, naturalmente, o que não tem remédio, remediado está, é isso mesmo. E vamos adiante, porque senão nós vamos perder de fazer aquilo que deveríamos fazer e vamos ficar perdidos no mundo. E não é isso, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que nós pudéssemos enfrentar as dificuldades, caminhar para frente e ir adiante. Aí nos diz Victor Hugo: consumpção física abre-lhe as portas à sobrevivência e ele triunfa sobre os despojos, livre e lúcido, para continuar o processo da evolução. Então, quando nós conhecemos o Espiritismo, nós sabemos que nós vamos superar todas as dificuldades e vamos caminhar para frente. E ele vai dizendo: consciente dessa ocorrência, aplica-se todo esforço para progredir, superando os limites impostos pela fragilidade orgânica, na certeza de que a sua autoiluminação é fator essencial para a felicidade, porque todos nós fomos criados para a felicidade, nós não fomos criados para a infelicidade, de forma nenhuma. Estamos, às vezes, em momentos difíceis, mas tudo passa. Passa o que é bom, passa o que não é tão bom, e passa o que não é bom.
mas nós vamos superar tudo isso. O idealismo estruturado aos seus conteúdos filosóficos no otimismo, desde Sócrates e Platão, base imortalista, por considerar o mundo físico como sendo uma materialização daquele das ideias, onde tudo se origina e para o qual tudo volve. O homem material, portanto, o não ser, é acionado pelo ser, que precede o corpo que precede o corpo e a ele sobrevive. Então, percebemos aí que o homem, muitas das vezes, fica igual àquela canção, né, popular que diz que o pescador se encanta mais com a rede do que com o mar, né? Então é assim que a gente fica. E a gente fica parado ali, olhando as lantejoulas e vamos esquecer realmente da situação qual é que ali está sendo colocado. Precisamos meditar e refletir. E aí ele diz, graças a essa consciência objetiva, brota no ser uma espontânea renovação de ideias, influenciando-lhe a conduta moral, ao tempo em que a individualidade se agiganta em incessante crescimento interior. As paixões perturbadoras são trabalhadas e substituídas pelos sentimentos de beleza, harmonia e cultura, de amor, desenvolvendo-lhe as aptidões para as ideias de enobrecimento. Ele se trabalha e participa da vida social, lutando para erradicar os fatores que geram a miséria moral e as suas decorrentes manifestações sociais, econômicas, políticas e humanas. A renovação social nasce do indivíduo, forte e livre, que passa a influenciar o grupo no qual se encontra, atingindo sua comunidade em particular, a sociedade em geral. Agindo com equilíbrio e perseverança, colocando o alicerce do amor em toda parte, em que se conseguirá promover a felicidade geral. Nesse aspecto, a responsabilidade do indivíduo irradia-se em direção aos outros membros que o cercam, dando nascimento à justiça, à liberdade e ao progresso. O conhecimento, que torna responsável o homem, igualmente o faz livre. A esperança de liberdade é um sentimento inato, profundo na criatura humana. Não se consegue destruí-lo. Somente os indivíduos livres, independentes, seguros da imortalidade e amorosos podem promover a renovação social, porque se entregam ao afã ardente e apaixonados pelo próximo e pela humanidade como um todo. Então, que nós possamos refletir. Sob a inspiração dos espíritos superiores que se reencarnam periodicamente para ajudar o progresso, haverá intercâmbio entre as duas esferas da vida, com a finalidade única de fomentá-lo e produzir a renovação. A marcha da renovação social se fará mais rápida, com mais segurança, sem os habituais avanço e recuo que ocorre na cultura hedonista. Então nós vamos pensar, refletir sobre nós, aquilo que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos colocando no mundo, quais são as esperanças que temos no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas atitudes, como é que nós estamos nos colocando. Nós precisamos pensar em nós, porque é nós melhorando moralmente, espiritualmente, que vamos melhorar todo o nosso ambiente e assim sucessivamente. E a Terra vai encontrar o mais rápido a regeneração. Enquanto nós estivermos parados, com nossos pensamentos voltados para a questão material e não nos esforçando para nos melhorarmos, vamos dificultando o caminhar para o bem. Então precisamos refletir sobre isso. E aí eu trouxe aqui um texto de Dona Maria Dolores, que é Lembrança de Coragem.
E ela nos diz: entre as lutas da existência, quando a estrada te apareça, um campo de sombras espessas, sob tormenta a rugir, não temas, segue adiante, cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando o porvir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te acerena, não te lastime em vão. Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas, dor que te fere ou que te isola, é sempre aula na escola, que o céu te pede transpor. Que prossegue amando e servindo, ao término da jornada, faz-se noite e madrugada, no dia do eterno amor. Que Jesus ampare a todos nós, que possamos ter no nosso coração a força do amor, da paz, trazendo para o nosso sentimento esse sentimento de paz, de amor, de luz, que possamos ter os nossos pensamentos esclarecidos, os nossos sentimentos fortalecidos no bem, que possamos dar conta da nossa administração quando chegarmos no mundo espiritual, que cada um de nós possa chegar da melhor forma possível, muito melhor do que aqui chegamos, pelo esforço, pelo trabalho, por tudo que aqui fizemos. Que Jesus ampare os nossos corações, nossos lares, nossas famílias, ampare a todos nós e que possamos ter muita confiança em Deus, muita segurança no Evangelho de Jesus e muita fé em nós mesmos, em aprender, em estudar, em reconhecer, em saber, em levar a mensagem do Cristo ao coração, levar essa mensagem de carinho e de amor. Quero agradecer a todos que estão nos vendo nesta hora, que estão nos ouvindo, que essa mensagem possa chegar aos corações de todos e que esse sentimento de amor possa alcançar a cada coração. Agradecemos a Jesus, agradecemos a você, que Deus te abençoe, me abençoe e abençoe a toda a humanidade, que todos nós possamos progredir cada dia, cada momento e chegarmos ao momento que precisamos chegar de perfeição. Que o Senhor nos guarde, que assim seja. Muito obrigada pela atenção. Que a paz do Cristo fique conosco. Que assim seja.